Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui nós teremos a primeira aula sobre análise gravimétrica ou gravimetria. A análise gravimétrica trata-se da determinação da quantidade de uma substância medindo-se numa balança, medindo-se a massa, e provém do latim gravis, que significa peso ou massa. Lembre-se que antes de Newton não havia distinção entre peso e massa e havia uma palavra apenas para ambos. Nós vamos estudar a partir de um exemplo. Imagine uma solução em que a análise qualitativa já mostrou que tem cátions cálcio lá. E eu quero determinar a sua concentração em mol por litro. Vamos ver dois métodos muito semelhantes. No primeiro método, eu vou transferir exatamente 25 ml da solução para um becker. Como é que eu transfiro 25 ml exatamente? Através de uma pipeta, um instrumento volumétrico de precisão. E nesse mesmo becker, eu vou adicionar exatamente 50 ml de solução 1 mol por litro de carbonato de sódio. Teremos então a reação entre o ânion carbonato, produzido pela dissociação do carbonato de sódio, e o cátion cálcio, produzindo carbonato de cálcio, um sólido, um precipitado. Se escrevermos essa reação com o carbonato de sódio não dissociado, nós teremos carbonato de cálcio e 2 mols de cátion sódio. Forma-se então um precipitado branco, como nós vemos aqui nesta imagem. E a grande pergunta é: tudo precipita? Bem, nós aprendemos em fisicoquímica que não. Toda substância insolúvel, inclusive os precipitados, dissolvem um pouco. E o quanto dissolve? Será que isso vai atrapalhar a minha determinação quantitativa? Bem, isso vai ser respondido através do KPS, a constante do produto de solubilidade, que é a concentração de cálcio vezes a concentração de carbonato, dividido pelo termo à direita, mas é sólido, não entra na expressão da constante de equilíbrio. Eu vou chamar a concentração de cálcio de S, porque é o que dissolveu a solubilidade. A concentração de carbonato também é S, porque observe, a proporção aqui é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Tomo o valor do KPS de uma tabela, 3,3 vezes 10 a menos 9, igual a solubilidade ao quadrado. Eu vou ter 5,75 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ocorre que eu quero saber a massa que dissolveu para saber se vai interferir na minha análise. E para transformar mol em massa, eu tenho a massa molar. Está lá 100,09 gramas por mol. Então, eu tenho a concentração de cálcio na solução 5,75 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Eu multiplico pela massa molar, 100,09 gramas por mol. Veja que corta a unidade mol, vai dar grama por litro. Mas eu não tenho 1 litro de solução. Lembra? Eu tenho 50 mililitros da solução de carbonato de sódio e 25 mililitros da solução que tinha cálcio, num total de 0,75 litros, ou 75 mililitros. Corto a unidade litro, resta apenas grama, 0,00043 gramas. Observe que essa quantidade de cálcio que dissolveu e que vai ser perdida na filtração que nós vamos fazer, está no limite de sensibilidade da balança, né, que é décimo de miligrama. A gente pode acrescentar se for uma análise muito exata, mas habitualmente, para substâncias que têm o KPS muito pequeno, é negligenciada. Ah, mas se for muito solúvel? Gente, se for muito solúvel, provavelmente a gente não vai usar gravimetria. Uma vez obtido o precipitado, procede-se à filtração. Numa filtração simples, você dobra o papel não juntando as pontinhas, mas fazendo um ângulo maior, deixando uma abinha aqui, porque se você juntar essas duas pontas, o ângulo fica exatamente igual ao ângulo de abertura do cone do filtro. Isso entope o filtro porque a água fica presa por capilaridade. Dobrando-se desta maneira, você faz com que o ângulo fique maior e, portanto, não encoste nas paredes. A filtração é mais rápida.
Um detalhe importante é não vincar, não vai passar a unha aí, porque a hora que você vinca, você abre os poros do filtro e pode fazer com que algumas partículas, as menores principalmente, passem por ele. Puxa, tio Milho, mas é um erro tão pequeno. Lembrem-se que um grande erro pode ser a soma de pequenos erros. Outra forma de acelerar a filtração trata-se da filtração a vácuo, aqui representada por um funil de Büchner. O papel de filtro foi levantado, mostra a placa com orifícios por onde vai passar o líquido e um grande erro. A ponta do funil está próxima da saída da bomba de vácuo e algumas gotas podem ser, então, sugadas e danificar a bomba de vácuo. Já já nós vamos ver como é que se procede corretamente. E uma coisa um tanto esquecida nos laboratórios era a velha dobradura com pregueadura, que aumenta a superfície filtrante, porque aqui nesta configuração só metade da área é exposta, e evita também essa colagem, né, do papel de filtro no funil. Existem outras formas de filtrar. Uma delas é através do filtro ou cadinho de Gauche, ou Gauche, ele era francês, que ele é provido de uma placa de vidro sinterizada, geralmente vidro sinterizado, um monte de bolinha minúscula de vidro grudada por calor, tem poros muito finos, e aqui tem cuidados maiores na filtração a vácuo. Veja que o bico do funil ultrapassa bastante a saída de ar da bomba de vácuo, dificultando as gotas que estão saindo daqui entrarem pela mangueira e danificarem a bomba de vácuo. Mostra um outro cuidado, talvez em alguns casos até exagerado, de se colocar um frasco armadilha, que é para pegar algumas gotas que eventualmente tenham passado. Além disso, ele tem uma segurança, que é esta válvula, você deixa aberta, liga a bomba de vácuo, o ar vai preferir entrar por aqui, porque aqui a resistência é maior, e você vai fechando devagar, permitindo uma filtragem lenta. Filtragem muito rápida pode perder material que atravessa os poros. A bomba de vácuo, então, é ligada neste outro tubo, por onde o ar é sugado. Depois que você filtra, você deve lavar o filtrado, porque lembra que tinha carbonato de sódio? Então liberou cátion sódio, tem um ânion, ou alguns ânions que acompanhavam o cálcio. Isso forma um sal. Se você evaporar isso daí, vai ter coisas que não são carbonato de cálcio que você quer. Então, qualquer que seja o método de filtragem, você dá uma lavada, uma enxaguada no resíduo da filtração. Procede-se, então, ao processo de secagem. Então, você vai colocar o papel de filtro, por exemplo, numa cápsula de porcelana e levar até a estufa. Numa temperatura de 50, 80 graus, a evaporação é mais rápida, mas não significa que o material agora está completamente seco. Ele pode absorver muita água porque é higroscópico, o dia pode estar úmido, então não evapora tanto, porque quando você tem muita umidade no ar, a água evapora e condensa reversivelmente. Então você passa esse papel de filtro para um dessecador. Um dessecador comum é provido de uma válvula que você liga a bomba de vácuo, depois gira e prende, né, essa baixa pressão lá dentro. O ideal é que se deixe de um dia para o outro. Tem uma substância dessecante, que habitualmente é a sílica gel. Existem outras até mais eficientes, mas a sílica gel é a mais usada porque ela se regenera na estufa. Depois que ela absorve bastante água, você a aquece numa estufa, habitualmente a 120 graus por algumas horas, ela perde água e pode ser reutilizada. Sílica gel é incolor, então habitualmente é comercializada com cloreto de cobalto, que quando é anidro é azul e quando é hidratado, hexidratado, ele é rosa. Então, conforme ele vai ficando muito rosa, você sabe que a eficiência dela está se reduzindo, não usa mais aquela sílica, regenera na estufa. Em laboratórios realmente chiques, tem câmaras de dessecação. Não vai confundir com dissecação, que é aquelas nojeiras que vocês fazem em biologia com rato, com sapo, etc.
A câmera é muito semelhante, você tem aqui uma saída para o ar, onde você vai ligar a bomba de vácuo. Na bandeja põe a substância dessecante, a substância a ser dessecada aqui em cima. Habitualmente ela é provida de um manômetro. A pesagem é feita numa balança. O problema é que você vai pesar a substância e o papel de filtro. Então convém, claro, saber a massa do papel de filtro antes da pesagem. Algumas empresas já colocam na própria caixinha. E eu peguei essas duas fotos na internet. O segundo técnico, ele é mais cuidadoso, porque ele pesou o papel de filtro já dobrado, porque você vai dobrá-lo com as mãos e vai acrescentar gordura ao papel de filtro. Então ele pesou depois da dobragem, que é mais correto. E nós temos então duas medidas. A massa de carbonato de cálcio precipitado lá no seu papel de filtro e o volume, a massa determinada numa balança. Assim, em termos de produtividade, de fluxo de trabalho no laboratório, o mais rápido é você colocar o papel de filtro dobrado já na balança, um papel de filtro idêntico, zerar a balança e colocar o papel de filtro com a sua amostra, porque ele já subtrai a massa do papel de filtro. E a pipeta, que aqui apresenta uma precisão de mais ou menos 0,06 mililitros. Eu vou arredondar para 0,1 mililitro. Portanto, eu teria 25,0 mais ou menos 1 mililitro. E vou trabalhar o tempo inteiro com 3 algarismos significativos. Cumpre agora determinar qual é a massa de cálcio que tem nesta massa de carbonato de cálcio. É este cálcio que estava originalmente nos 25 mililitros da solução. Para isso eu tomo os pesos atômicos, todos os valores com 3 algarismos significativos. Vou calcular a massa molar do carbonato de cálcio. 1 mol de átomos de cálcio com massa 40 gramas, 40,1 gramas por mol de cálcio. 1 mol de átomos de carbono, 3 mols de átomos de oxigênio. Soma, eu tenho 100,1 gramas por mol como massa molar do carbonato de cálcio. Esse 100,1 gramas está para 1,05 gramas da amostra, assim como 40,1 grama está para X, ou massa de cálcio. O que nos dá uma massa de cálcio de 0,422 gramas nos 25 mililitros da solução original que você tomou, mas foi pedido 1 mol por litro. Então, com a massa molar, eu vou multiplicar e obter... Opa, deu grama ao quadrado por mol. O método que nós vamos utilizar, o método das conversões de unidades, que habitualmente é denominado método de análise dimensional, ele é muito simples. Quando não dá o que você quer, você divide. Você multiplica, se não der o que você quer, você divide. Então, ao invés de fazer isto, eu vou dividir por 40,1 gramas por mol e dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso. Agora sim, eu corto a unidade de grama e resta mol. Agora eu faço a conta. 0,0105 mol de cálcio nos 25 mililitros de solução. E dividindo essa quantidade por 0,0250 litro, eu vou ter 0,421 mol por litro de cálcio, que era o que eu desejava. Eu quero avisar que esse não é o principal método para se determinar cálcio. É um método antigo, mas ele é um exemplo muito bom para o que nós queremos dizer. Hoje em dia se usa principalmente complexometria, que nós vamos estudar, absorção atômica, que também vamos estudar, mas conseguimos obter por esse método. É um método antigo, gravimétrico, para determinar a concentração de cálcio. Mas, Milito, isso foi visto na aula passada, agora a gente vê uma outra parte e no futuro a gente junta, não é? Não pode sobrecarregar o aluno, cara, mas isso aí vai ser trabalhado assim no futuro. Não manja nada de química, cara.
Cornell University. Acho que Cornell é a universidade para grãos de milho, seu besta. E, mano, o segundo método é muito semelhante ao anterior, porém, ao invés de secar o precipitado na estufa, você vai colocá-lo num cadinho e colocá-lo numa mufla. As muflas podem atingir temperaturas de até 1800 graus Celsius. E com grande aquecimento, o carbonato de cálcio sofre uma calcinação. Em temperaturas acima de 850 já ocorre. Esse método chama-se calcinação, porque o nome comum do óxido de cálcio é cal. Antigamente, se fazia muito esse processo para oxiânions, ânions com oxigênio, que se decompunham dando um óxido, liberando um outro óxido gasoso, no caso o gás carbônico, e se obtinha diversos tipos de cal. Havia um plural para cal, que era calx. Embora esse termo tenha desaparecido, calx ainda aparece como a origem do grupo da tabela periódica onde está o oxigênio, os calcogênios, aqueles que geram calx. Então, pesou-se o cadinho antes, vazio, depois com a substância. Eventualmente tem cinzas do papel de filtro que são desconsideradas. Algumas empresas colocam até a massa da cinza que o papel de filtro produz. E, caso necessário, uma análise muito precisa, você pode subtraí-la. Faz-se então a pesagem e obtém-se a quantidade de óxido de cálcio e a partir daí a quantidade de cálcio por um método de cálculo semelhante ao que nós já fizemos. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.